Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus, na nossa meditação aí nos Evangelhos Sinóticos. Nós vamos continuar hoje estudando um pouquinho sobre parábolas, né? Começamos a semana passada vendo a parábola da semeadura e algo importante para a gente trazer no coração é o porquê que Jesus ensinava por meio de parábolas e porquê que ele nos ensina também. E ao ser questionado sobre isso pelos discípulos, né, nós percebemos no capítulo 13, versículo 11 de Mateus, que ele explica que ele usava parábolas e no sentido de que eles pudessem entender os segredos do reino dos céus. Então, Mateus 13, 11 diz: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, enquanto aos outros não. E naquela época ele estava mencionando os que eram ditos doutos, né? Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, aqueles que se consideravam entendedores da palavra de Deus, da vontade de Deus e imaginavam conhecer do reino de Deus, mas não conheciam. Então Jesus falava por parábola, porque ele revelava para quem era permitido e para quem não era permitido isso não era revelado. Mas o mais importante, que é uma revelação do que é o verdadeiro reino dos céus. Lembrando que quando Jesus vem, e sendo ele então reconhecido como Messias, eles entendiam que Jesus iria, ou Cristo iria exercer o seu poder ali naquele momento, naquele tipo de reino que eles estavam vendo, o reino visível, né? Destronando Roma, destronando toda a injustiça que se tinha, e Jesus, durante a sua caminhada, o seu processo aí de discipulado com eles, vai mostrando que não, o reino dos céus é outra coisa, ele tem uma outra lei. Na verdade não é que tem outra lei, desculpa, ele tem a mesma lei, só que agora uma lei significada verdadeiramente conforme o coração de Deus, não conforme a tradição humana. Porque quando Deus dá a lei para Moisés, é a mesma lei do reino dos céus, só que a tradição humana da nação de Israel trouxe a lei para um patamar que não era o sentido verdadeiro de Deus. Então Jesus, ele traz essa ressignificação da lei, estudamos isso desde o Sermão do Monte, e agora ele vai trazer uma série de parábolas para nos revelar sobre o que é o reino dos céus, mostrando para eles, não é esse reino que vocês estão imaginando aqui. Tanto é que uma passagem onde Jesus faz lá seus milagres, obras, mostra os seus sinais, o povo quer levar ele, né, considerar ele rei para ele já confrontar os reis no momento. E Jesus fala, não é esse, meu reino não é daqui, né? Meu reino é dos céus. Mostrando essa dimensão. Então nós vamos passar hoje por algumas parábolas que mostram realmente o que é o reino dos céus. Todas elas, a gente vai perceber que o texto fala, o reino dos céus é. E aí fala a parábola, para nos dar esse sentido do que é esse reino dos céus. Mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus por meio do Espírito Santo, para que possamos também ter revelado aquilo que nos foi permitido ser conhecido pelo nosso Pai, pelo nosso Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo, agindo em nós, nos trazendo essa revelação. E que o Espírito Santo trabalhe o nosso coração nessa transformação de entendimento do que é o verdadeiro reino dos céus. Papai, muito obrigado por mais esse dia, por mais uma vez o Senhor permitir estarmos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, na presença do Teu Santo Espírito, na verdade na plenitude do Teu Santo Espírito. Mesmo que ainda nós não tenhamos esse entendimento, o Senhor já disponibiliza essa plenitude. E nesse processo de caminhada, de santificação, isso vai crescendo em nossos corações, trazendo transformação. E nós agradecemos, porque isso vem do Senhor, são coisas que o Senhor nos possibilita, para que possamos, como filhos agora, fazer aquilo que é a Tua vontade, fazer aquilo que nós conhecemos do Senhor e replicamos aqui, abençoando pessoas da forma como somos abençoados pelo Senhor. Nos capacita nessa direção, que esse estudo seja para a glória do Teu nome, para a transformação do nosso coração e para que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Nós entregamos Ele nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a primeira passagem que nós vamos estudar é o capítulo 13 de Mateus, do versículo 24 ao versículo 30. Essa parábola só tem nesse evangelho, não fala nem em Marcos nem em Lucas. Então, Mateus 13, de 24 a 30,
nos diz assim: esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem junto com a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio e amarrem-os em feixe e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então até aqui a passagem da parábola. Nós vamos ler um segundo trecho agora, no capítulo 13 ainda de Mateus, mas do verso 36 ao verso 43, que é a explicação que Jesus dá sobre essa parábola. Então, Mateus 13, do verso 36 ao verso 43. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é um agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio separado é queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos os que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão com o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então aqui a primeira parábola, né? A gente vê a parábola do joio e do trigo. Ele faz, das outras parábolas que nós vamos estudar hoje, essa daqui é a única que contém explicação. Da mesma forma que a parábola da semeadura, Jesus faz essa explicação também só para os discípulos, os próximos. Ele não faz diante da multidão, ele faz só para os seus discípulos. Na verdade, os seus discípulos, esperando o momento apropriado, perguntam para ele o que significa isso. E aí ele vai então explanar, né, o que significa esse joio e o trigo no reino dos céus. E aqui a gente também vai perceber algo muito importante, que todas essas parábolas vão começar a trazer o conceito da consumação, do fim dos tempos, da separação do joio e do trigo, ou do justo e do ímpio. Não tem jeito, o reino dos céus é um reino para os justos. Não para os justos por seu próprio mérito, mas os justos por meio de Jesus Cristo, que agora, santificados pelo sangue do Cordeiro, possuem o Espírito Santo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e nessa plenitude que vão alcançando do Espírito Santo, vão sendo justos. Não vai ter jeito, não vai ter ímpio no céu, não vai ter ninguém que não pratique aquilo que seja orientado pelo Espírito Santo, né? Então, ele está dando essa ênfase aqui, e vai dar isso nas outras também. Mas aqui o que eu acho interessante é que, num primeiro momento, a gente tem que pensar que o reino dos céus também é algo que é paciente, que é longânimo e que não é determinado pelo nosso tempo. E penso que Jesus contou isso para falar para eles: calma, apesar de já ter chego aqui, ele ainda não será consumado. A consumação é no final dos tempos. Por quê? Foi plantado. E a gente até estudou isso na semana passada, né, da parábola da semeadora. Ele já foi plantado, ele já está vigente, o reino com Jesus Cristo sendo o Rei eterno. Porém, ele precisa ser desenvolvido como se fosse a plantação. Não dá para eu sair colhendo. Por exemplo, eu plantei, foi misturado o joio que Satanás colocou. Se a gente sair colhendo,
a gente ainda não tem a plantinha do joio e a plantinha do trigo, não dão ainda uma indicação clara de quem é joio e quem é trigo, então eu vou sair colhendo até trigo. Então não dá, eu preciso esperar o momento certo, eu preciso esperar que essas plantas estejam maduras, para que aí eu reconheça quem é joio e quem é trigo e separo. Na verdade ele fala aqui os anjos, né, que farão essas colheitas, para que eles tenham esse entendimento. E de novo, não é pelo fato que Deus já sabe quem é, quem não é isso não, mas é para a gente entender também isso, que Deus está esperando o número dos seus escolhidos, o número de trigo ser completo, para que a gente possa realmente, para que eles realmente possam determinar a colheita, ele possa determinar a colheita e os anjos então assim o fizerem. Uma coisa que eu quero que vocês já comecem a chamar a atenção, olha que coisa interessante. Nós vamos ver nessas parábolas os elementos do pão. E depois eu queria trabalhar esse conceito do pão. Então primeiro aqui ele fala do trigo, né? E nessa primeira passagem eu queria que a gente guardasse isso então, né? Que a gente precisa guardar o momento certo. No momento certo, onde o joio e o trigo, ou a justiça e a injustiça estiverem maduras, e as duas vão estar maduras, a gente estudou isso lá em Apocalipse, o nível de iniquidade vai ser tanto, só que também vai ter um nível de justiça tão grande, os dois vão estar maduros, chegou a hora da colheita, de tirar os ímpios para o fogo eterno e os justos para a vida eterna. Então isso é importante. Gente, essas passagens, como eu falei na semana passada, todas essas parábolas têm um monte de aplicações muito boas, depois a gente precisa estudar mais. De novo, eu estou falando de forma panorâmica aqui, só para a gente entender num contexto global do estudo dos evangelhos, tá? Mas depois a gente pode ver uma outra série, né, de aplicações. Então essa primeira parábola nesse sentido, então, de a gente esperar a completude do número dos escolhidos, trigo, dos injustos, joio, para que seja feita a colheita, já indicando então que mas que também tem a sua completude no fim dos tempos. Segunda parábola, nós vamos ler em Marcos capítulo 4, do versículo 26 a 29. Essa passagem também só se encontra no Evangelho de Marcos. E diz assim: Jesus disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. De noite, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as suas colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Essa segunda parábola, eu penso que tem a ver muito que o reino de Deus, ele independe de nós. Ele é único e exclusivamente dependente da soberania de Deus, que estando nós em obra, não estando nós em obra, estando nós acordados ou dormindo, o reino vai expandir, o reino vai crescer, ele vai germinar, ele vai produzir fruto, ele vai ter trigo para fazer o pão. Não depende de nós, nos mostrando que o participar do reino é um privilégio e não uma necessidade de Deus. Então, quando Deus nos convoca para participar da tua obra, não é porque ele precisa da gente, porque o reino vai acontecer, o reino vai crescer, o reino vai germinar, vai ter trigo para fazer o pão. Mas Deus fala: quer participar? Venha, porque eu estou te dando o privilégio. Na verdade, não é nem o privilégio de participar aqui desse processo, é o privilégio de ser trigo, né? A gente viu na passagem anterior, nós somos o trigo, então ele está falando, os trigos vão acontecer, fiquem em paz, indiferente de evangelismo ou não, indiferente de vocês propagarem ou não, vai acontecer, vai ter trigo. Agora eu dou o privilégio para vocês, vão e façam discípulos, evangelizem como um privilégio, não porque se Deus não tiver Fabrício, se Deus não tiver ninguém, o reino não vai crescer, não existe isso, isso depende só de Deus, né? Então essa passagem tem a ver com isso. Percebam que eu estou indo um pouco rápido, porque são 7 parábolas e eu queria passar todas elas, porque todas elas têm a ver com o reino, né? Então é importante a gente ver elas junto e, mais uma vez, depois acho que é interessante a gente meditar, ou vocês procurarem até, para pegar muitos conceitos sobre essas parábolas, porque tem várias aplicações. A palavra de Deus sempre vai ter, sempre que a gente estudar, sempre vai ter, né? Terceira parábola,
eu vou ler também a de Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 34. Essa passagem também é dita em Mateus, capítulo 13, dos versos 31 e 32, e Lucas, do 13, 18 a 19, mas eu vou ler o de Marcos. Então, Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 34, nos diz assim: Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para instruí-lo? É como uma semente de mostarda que, plantada na terra, é o menor das sementes, mas se torna da maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Aí ele continua, né? Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles, aquilo que a gente tinha dito. Então, Jesus está fazendo isso em parábola em público e explicando isso para os seus discípulos. Quem queria caminhar com Jesus entendia. Quem queria ficar só usando do poder de Jesus só ia conhecer as parábolas, mas não entender nada. E aqui só um sinal de novo. Falei a semana passada e reforço. O que nós estamos procurando? Viver no poder de Cristo, sem andar com Ele, ou estamos andando com Jesus também? Porque se a gente só vê os sinais e maravilhas que Jesus faz, nós só vamos ouvir parábola. Nós não vamos ter explicação, nós não vamos ter entendimento, nós não vamos ter discernimento, nós não vamos ouvir, nós não vamos escutar. Agora, se além de ver tudo isso com Jesus, eu caminho com Ele, aí há relacionamento, aí há discipulado, aí há entendimento, aí há discernimento e aí há transformação. Então isso é importante para a gente também entender a necessidade, né? E gente, se a gente for olhar friamente, entender a Bíblia é como se fosse uma grande parábola a Bíblia para a gente, né? Porque é uma história contada. Se não tiver caminhar com Jesus, é a mesma coisa que esse povo que ouvia a parábola. Nós não vamos entender nada. Não é à toa que muitos estudiosos, teólogos bíblicos que só querem estudar, não entendem o que está por trás das letras sagradas. Não entendem, não tem jeito, né? Mas falando dessa parábola aqui especificamente, a gente vê então que agora ele vai falar da semelhança de um grão de mostarda, que é uma hortaliça bem pequenininha, mas quando plantada dá uma árvore muito grande. E, gente, é o reino de Deus. O reino de Deus, de novo, ele não depende de nós. E ele cresce maravilhosamente. Afinal de contas, como é que pode um judeu, galileu, há 2000 anos atrás, com 11, né? Eu ia falar 12, 11 discípulos, conseguem hoje alcançar o mundo inteiro? Quantos cristãos, quantas pessoas não são convertidas por meio desse processo que começa lá com Jesus? Gente de toda a tribo, raça, nação, gente espalhada por todo mundo. É isso. O reino de Deus é isso. Ele é uma sementinha que começou plantada lá, mas que cresceu. Já em Atos a gente estuda, né? Eram acrescidos 3.000, 2.000 e durante a história a gente vê quanto foi acrescido, né? É um reino que cresce, indiferente daquilo que a gente faz. A gente pode estar dormindo, acordar, trabalhando, não trabalhando, ele vai crescer, porque ele é igual um grão de mostarda. Basta eu lançar ali um pouquinho que já está feito. Que é um pouco semelhante à próxima parábola. A próxima parábola, a quarta, né? Então eu já contei 3, estou indo para a quarta. A quarta parábola é a parábola do fermento. Eu vou ler o trecho de Mateus 13, 33, mas também tem no Lucas, capítulo 13, dos versículos 20 a 21, que diz assim: Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como um fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica a ser fermentada. Ou seja, se a gente pegar o exemplo do fermento, eu posso uma colherzinha pequenininha e ponho lá um balde de farinha de trigo. A hora que eu boto aquele fermento, aquele negocinho impacta tudo, toda a massa. É um negocinho que não é nem 1% da mistura, às vezes 2%, mas ele impacta os outros 98%. Os outros 98% são afetados por esses 2%. E o reino de Deus é isso, ele não precisa de uma porção tão grande não. Às vezes uma pequena ação causa um impacto, gente. E a gente começa, quando a gente vai observar aí as histórias, eu tenho lido muito sobre isso, né? Pessoas que vão para a África, tudo, quantas campanhas, vai 1, 2 missionários lá e 1 milhão de pessoas são convertidas, né?
E se a gente olhar por toda a história, vai ter muito disso, algo parecido. O reino de Deus é assim, uma porçãozinha pequena dele já causa um estrago positivo, né? Causa algo maravilhoso, um crescimento. Então é também como o grão de mostarda, que lançado pequenininho ali vai dar uma árvore muito grande, como o fermento, basta uma pequenininha porção para afetar todo um processo, toda uma quantidade muito maior daquilo que foi colocado. Esse é o reino de Deus, né? Então, a quarta parábola. A quinta parábola agora. Então, até aqui a gente está vendo como é que nessas 4 primeiras parábolas, nós vimos sobre o desenvolvimento do reino de Deus, né? Então, nós vimos lá na primeira, né, que ele é um reino que ainda aguarda pela completude dele, para que ele fique maduro, para que haja colheita. É um reino que ele cresce indiferente da nossa ação. A nossa ação, na verdade, é um privilégio que Deus nos dá de participar desse reino, né? Da gente participar com crescimento, com amadurecimento, entendendo que não é sobre um reino de direito, mas é um reino de responsabilidade. Não é onde o lugar que eu vou procurar o meu direito, como os israelitas estavam fazendo naquela época, exigindo que Jesus fosse contra Roma, contra todo o sistema da época para exigir os direitos dele. Não, Jesus estava trazendo um reino de responsabilidade. Eu estou chamando vocês aqui para a gente propagar algo muito maior, algo que pode parecer pequenininho hoje como um grão de mostarda, mas que vai virar um negócio maravilhoso, que até hoje, 2000 anos depois, impacta o mundo inteiro. Algo de responsabilidade, de amor, de cuidado. Não mais de eu exigir os meus direitos, mas eu me colocar à disposição para abençoar as pessoas, para assumir a responsabilidade de cuidar das pessoas. É sobre isso. Ele cresce independente de nós. Deus vai prover tudo isso e a gente tem o privilégio de participar com ele. Ele vai crescer de forma estrondosa, como a gente vê no exemplo então da mostarda, e também do fermento, que uma porção pequena faz, né, um impacto muito grande. Agora, avançando para a quinta parábola. Então ele falou dessas perspectivas de como ele se desenvolve, mas agora nós vamos ver da preciosidade que ele é. Então nós vemos a parábola do tesouro escondido, que a gente encontra no capítulo 13 de Mateus, versículo 44, que diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido, que o homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Então aqui, mostrando pra gente que o reino dos céus é algo que a gente tem que ter como mais precioso da nossa vida, a ponto de, se a gente tiver que largar tudo por ele, para estar com ele, para viver nele, na verdade, é algo que a gente deve fazer. Ele é a coisa mais preciosa desse mundo. Se a gente avançar na passagem do capítulo 13 ainda, né, de Mateus, o versículo 45 e 46, a gente vê algo semelhante, que diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. E olha aqui, gente, essas duas passagens para a gente ter, né? As duas falam, vendeu tudo que tinha, ou seja, não importa nada nessa vida, nada do que eu tenho aqui nessa vida tem mais valor do que o reino dos céus. Se eu hoje sou o habitante do reino dos céus, eu tenho tudo que eu preciso. A gente fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho visto muita gente aplicar isso agora numa condição que eu entendo ser a correta, é que de nada eu terei falta. Por quê? Porque eu já tenho tudo que eu preciso para viver nesse reino. E agora basta eu me colocar à disposição desse reino para fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. Até se eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte. Até se eu tiver que ser servido na mesa como uma ovelha na presença dos meus inimigos. Até isso. Então, ele é tão precioso que eu posso hoje firmemente entender que não há nada que eu tenha que eu possa abrir mão que vale mais a pena do que viver nesse reino. Não vale mais a pena do que isso. A gente precisa ter esse entendimento do quão precioso é viver o reino de Deus. Então a gente vê na quinta parábola e na sexta parábola que a gente estuda aqui sobre o reino essa preciosidade. E que o Espírito Santo nos capacite, gente, porque é muito difícil isso, a gente sabe disso. Nos capacite para que nós possamos abrir mão do que for necessário para a gente estar nesse reino.
seja riquezas, seja desejos, sejam sonhos, seja o que for, porque nada é mais precioso do que viver a realidade do reino. Uma coisa importante não é o reino que vai vir não, tá? Porque a gente está vendo aqui todas as parábolas contadas. O reino dos céus é, então ele já foi plantado. A parábola da semeadura nos diz isso. A semente no campo, a semente já foi plantada, a semente pode estar na estrada, pode estar no solo rochoso, pode estar no solo com as ervas daninhas, né? Ou pode estar no terreno fértil. Então ele já é. A gente precisa entender para viver essa realidade. E se tiver que abrir mão de alguma coisa, que abramos mão, porque é o mais precioso que a gente pode ter. E para isso a gente precisa andar com Jesus muito perto, a gente precisa buscar a plenitude do Espírito Santo muito perto, porque só quem é cheio de Espírito vai conseguir isso. É muito difícil, gente, é muito difícil. A gente deixar os mortos para os mortos enterrarem não é algo fácil. A gente vender tudo que a gente tem para seguir Jesus não é algo fácil. Naturalmente a gente não consegue. Se não for algo sobrenatural, a gente não consegue. Então que o Espírito Santo possa trazer no nosso coração esse algo sobrenatural, que se necessário a gente consiga abrir mão do que for, inclusive da nossa própria vida. Nem a nossa própria vida é mais valioso do que o reino dos céus, porque a gente pode morrer aqui, só que vai morrer para esse curto período de tempo que a gente vive como estrangeiro nessa terra. Mas estaremos pós-morte física nesse reino pleno. Então isso é o mais precioso. Até a nossa vida, se tiver que ser dada, tem que ser dada, porque nem ela é tão preciosa quanto o reino dos céus. E por fim, uma última passagem de parábola, Mateus capítulo 13, do verso 47 ao 51, nós vemos assim: o reino do céu é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em um cesto, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles, né? Então, gente, até aqui a palavra de Deus, essa última parábola, né, quando ele fala dessa questão da rede de pesca, é que o reino de Deus é justiça, e um dia ela vai ser consumada, um dia vai ser passada a rede, vai ser juntado todo mundo, de Adão até o último homem, e não vai ter jeito, vai haver uma separação, bons para a direita, ruins para a esquerda, bons para o reino eterno, ruins para o fogo eterno. Esses vão gozar da presença, esses vão ser banidos da presença. E algo importante, os que vão ser jogados no fogo, não é que eles vão morrer não, porque haverá choro e ranger de dente. Eles vão viver eternamente vivos na forma que estarão, mas com choro e ranger de dente, principalmente sem a presença de Deus. Eu acho que esse é o ponto mais crítico. Então haverá uma justiça. Já existe a justiça do reino de Deus, que está sendo contabilizada e que no final dos tempos será consumada. E nessa consumação haverá separação. Agora, também pelo lado dos justos, tomemos cuidado para não achar que a justiça vem da gente. Porque se hoje somos justos, isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Dom de Jesus Cristo, que foi para a cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o enviou para que por meio do seu sangue, do seu sacrifício na cruz, nós pudéssemos ser considerados justos. Então que nós também tenhamos esse entendimento e que isso não suba à nossa cabeça. Por fim, uma última passagem, Mateus capítulo 13, versículo 52 diz: então ele acrescentou, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Então aqui, gente, é um incentivo para a gente buscar as realidades do reino dos céus, porque é um tesouro, é uma verdade preciosa.
Nós vivemos hoje num mundo cheio de sofismas, que são coisas que parecem a verdade, mas que no fundo são mentira. E a gente precisa se livrar delas, porque isso não nos levará a algo ou a lugar nenhum. As verdades do reino dos céus, elas são totalmente antagônicas à verdade do mundo. Se o reino dos céus fala para você tomar um tapa numa face da outra, a desse mundo aqui fala para você, do jeito que você toma, você dá a outra de volta, né? Primeira coisa. Segunda coisa, esse reino aqui da terra está buscando, as pessoas buscam o quê? A satisfação, o desejo próprio, as realizações próprias. O reino dos céus faz a gente se despir disso. E a partir do que nós já temos recebido do nosso Pai, no entendimento de Pai e de Filho, compartilhar com os nossos outros irmãos, entendendo e reconhecendo eles como nossos irmãos também, nessa direção. Aqui nesse mundo, riqueza, 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 riqueza. Nesse lado aqui, submissão, entendendo que dentro de uma grande missão que Deus tem, eu tenho uma submissãozinha aqui, uma missãozinha destinada. Então, em vez de ficar trabalhando, de buscando tudo para ter riquezas, não. Eu faço aqui para proclamar esse reino dos céus, para proclamar a verdade do Pai, para proclamar a verdade do Filho e da ação do Espírito Santo. Então, essa busca nossa por esse reino, por essa nova forma de entender, deve ser algo que a gente considera como o maior tesouro. Uma verdade que a gente leva para o nosso coração. Outra coisa, por exemplo, olha que sofisma interessante. Seja caridoso, que você vai estar praticando bem. Para que você seja reconhecido, para que o seu coração seja afagado. Enquanto a palavra de Deus diz, você faz isso porque você ama teu irmão. Então eu vou ser caridoso não porque eu quero receber nada em troca, porque eu quero reconhecimento, porque eu quero algo que as pessoas me deem. Eu vou fazer porque eu amo meu irmão. Então, olha como as coisas do reino dos céus confrontam até coisas que parecem verdades aqui. Faça o bem, né? Mas, gente, fazer o bem para ser reconhecido é a mesma coisa que fazer o mal. Se eu não estiver fazendo o bem com amor, ou seja, de forma sacrificial para o meu irmão, não adianta. Paulo fala isso em 1 Coríntios 13, né? Sem amor, gente, não tem. Você pode fazer o que for, você pode falar em língua, você pode profetizar, você pode curar a pessoa, você pode ser caridoso, você pode ser o que for. Só que nada vai servir, porque você está fazendo isso para o interesse próprio. Sendo que, na verdade, o que mais importa para Deus é o nosso coração. Nós estamos fazendo para quê? Para o nosso interesse ou por amar o nosso próximo? Isso tem que estar muito claro para a gente. Amém? Então nós vimos hoje aqui as parábolas do reino. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou orar terminando, mas... De novo, gente, incentivo. Eu passei de forma muito rápida. Tem muita coisa legal para a gente aprender. Parábolas são coisas que a gente precisa se deliciar, degustar, pegar uma delas e ficar lá uma semana estudando só aquela parábola, deixando o Espírito falar o nosso coração, ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, porque são tesouros dos mais preciosos. Nem nossa vida é tão importante quanto descobrir esses tesouros. Amém? Então eu vou orar terminando e a gente então se encontra semana que vem. Papai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu conhecer dessas verdades ou tem permitido que conheçamos dia após dia sobre essas verdades. A gente conhece tão pouco hoje, papai, mas o Senhor tem trabalhado maravilhosamente, o Senhor tem nos dado cada dia mais um pouco mais de entendimento e pedimos mais, capacita o nosso coração para mais, nosso entendimento para mais, nosso desejo para mais, que nós possamos conhecer a realidade desse reino que já é para nós aqui. Apesar de vivermos aqui, nós já vivemos o teu reino, até porque temos o teu Espírito em nós. E temos hoje o nosso Rei reinando. Jesus Cristo reina como homem e como Deus, à sua destra aí. E hoje, nada foge do controle de Jesus. Ponha isso em nosso coração. E que tudo que a gente passe aqui, a gente entenda que faz parte do progresso do teu reino. E obrigado por nos dar o privilégio de participar desse reino. Porque não somos merecedores, nem buscamos isso. Mas o Senhor nos privilegia em participar disso. Muito obrigado. Nos dirija
cada vez mais nessa direção e obrigado por ter feito o que o Senhor tem feito até então. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, a nossa semana nas Tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.